بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أولا أنا سأعاكس تماما الجنس أنني سأتكلم بلغة القوم ألا بلغة البرتغالية إن شاء الله تعالى كما كلفت من قبل. Em primeiro lugar, queria agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que mais uma vez nos deu esta grande oportunidade de a gente se juntar num evento de grande valia, onde a gente discute formas e soluções para o bem da nossa religião, nós como muçulmanos. Em seguida, quero agradecer ao Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, o centro que me acolheu desde que eu fui graduado pela Universidade Islâmica de Medina e me trouxe cá no Brasil para poder contribuir de alguma forma ajudando aos muçulmanos brasileiros a entender o Islã. Então, o meu muito obrigado. Quero agradecer também o governo da Arábia Saudita pelo trabalho árduo que vem desenvolvendo ao longo de muitos anos, selecionando alunos de vários países para estudar naquele lugar onde eles vão estudar sobre a crença pura e sobre o Islã puro como ele foi revelado através do Corão e através do Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Também quero agradecer ao Wizara de Awqaf wad-Da'wa wal-Irshad da Arábia Saudita, que incansavelmente vem apoiando as minorias islâmicas para poder continuar a contribuir com o Islã. Quero agradecer também, não esquecer, em especial, a Universidade Islâmica de Medina, que proporcionou a mim, assim como muita gente, o conhecimento para poder passar aos muçulmanos, e o meu agradecimento também se estende para vocês todos que estão aqui presentes. Eu fui incumbido a falar sobre um assunto que tem a ver com o melhoramento do envio de estudantes bolsistas para faculdades ou universidades islâmicas nos países islâmicos. Este assunto é um assunto de extrema importância. Dizer que um dos grandes projetos do governo da Arábia Saudita e as universidades daquele país é o envio anualmente de centenas de alunos oriundos de várias partes do mundo para aprenderem a religião certa, como nós estávamos dizendo. Não somente estes países, naquele país, mas também tem outros países islâmicos que trabalham selecionando alunos para estudarem nas universidades islâmicas, como, por exemplo, Egito, Sudão, Paquistão, Indonésia, Malásia, África do Sul, Síria, Líbano e entre outros países. O trabalho de selecionar alunos para estudarem nos países árabes nunca faltou, mas sempre o que faltou é a qualidade dos alunos que têm sido enviados para aqueles países. Ao longo de muitos anos, muitos alunos foram admitidos para estudarem em universidades islâmicas, mas como resultado disso, muitos não conseguiram concluir, muitos não conseguiram prosseguir com estudos. Isto porque
são alunos que foram selecionados muito mal, sem olhar para seguintes critérios. Por exemplo, ter bases na língua árabe, quer seja na leitura ou na escrita. A leitura do Corão. Então, quando a pessoa chega numa universidade, onde ele vai se especializar em qualquer assunto da religião, sem bases, sem dúvida que esta pessoa vai enfrentar vários problemas e várias dificuldades e acaba desistindo. Com isso, nós temos cadeiras ocupadas, dinheiro gasto em vão. Porque a gente não consegue selecionar alunos com qualidades que possam estudar naqueles lugares onde precisa de um preparo psicológico e um preparo também cognitivo. Isto é, tendo alguma bagagem para poder lhe acompanhar ao longo do percurso dos seus estudos. Estudar em países árabes, estudar nas universidades islâmicas não é uma tarefa muito fácil. Requer muito trabalho, requer muita paciência. A pessoa, às vezes, longe da sua família. Mas isso tem que se fazer e tem que acontecer em todos os períodos. E é um ciclo que não pode parar. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Então, Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo diz: é inadmissível que os crentes saiam todos a campo. Então tem que sair uma facção ou um grupo de crentes para que eles possam aprender na religião e depois voltarem para seus povos a fim de a demonstrar. Então isso é muito importante, mas precisamos trabalhar de uma forma muito bem planejada para que aquelas bolsas e aqueles lugares onde muitos ocuparam, onde muitos se beneficiaram e não conseguiram acabar, para que não venha a acontecer de novo. Eu mesmo sou prova disso. Em 10 anos, já fui responsabilizado pela Universidade de Medina para eu poder selecionar alunos aqui no Brasil. E já fiz inscrição mais de 20 ou 30 alunos. Alguns deles já foram aceitos, foram para lá, ficaram pouco tempo e voltaram. E voltaram para o país. Agora, o problema não é só voltar, vir aqui no país, dizer que eu desisti e acabou. O problema é desistir de estudar e não vir com bagagem suficiente e depois chegar no campo e auto-intitular que eu sou álimo. A gente precisa de muitos álимos. Mas não é qualquer álimo que nós precisamos ter qualidade. Tem que aprender, tem que saber sofrer, tem que buscar o conhecimento nas mãos dos teólogos. Por isso, a Universidade Islâmica de Medina, nos últimos tempos, por exemplo, ele abriu as inscrições online para que as pessoas possam se inscrever. Antigamente, era necessário a pessoa enviar documentos através de correios ou dar alguém que possa meter aqueles documentos na universidade para que seja aceite. Alguns deles conseguiam levar documentos até lá e outros não conseguiam fazer. Aqueles documentos que eram enviados pelos correios, alguns chegavam e alguns não chegavam. Mas hoje em dia, Allah subhanahu wa ta'ala já abriu uma facilidade que é fazer inscrição online para que as pessoas possam se inscrever e estudar. Mas mesmo assim, aconselhamos que as pessoas tenham medo se não conseguem ficar naqueles países, se não conseguem pacientar. É melhor não se inscrever, porque você vai ocupar um lugar que não te pertence.
é melhor não se inscrever, porque vai se beneficiar de bolsas de estudo que seria para outra pessoa. Então, deixe a vaga para aquelas pessoas que queiram mesmo estudar. Para isso, nós todos, principalmente os professores, os ânimos que fazem tazkiyat, e entre outras coisas, devem selecionar os alunos com critérios. Esses critérios são, por exemplo, a pessoa, no mínimo, tem que conhecer a língua árabe ou então tem que dominar a leitura para que ele não tenha dificuldade de aprender naquelas universidades. Tá? Ok, o meu tempo acabou. Ainda tem muita coisa para se falar sobre o assunto, mas aqui vou ultimar deixando um conselho ou então aquilo que se chama de recomendação para o Congresso. Sempre que nós selecionarmos um aluno, temos que sentar com eles, perguntarmos criteriosamente se este aluno está apto para ingressar nas universidades islâmicas ou não. Caso contrário, não podemos ocupar com esse aluno o lugar que não lhe pertence, que podia ser ocupado com uma pessoa que tem mesmo interesse de aprender. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.